Moradores da Avenida Caramuru estão revoltados com mais uma invasão. Desta vez numa área de preservação permanente que fica nas proximidades. Segundo eles, de lá para cá, todos perderam a paz. Uma criação de gado em plena área de preservação permanente. Tudo isso em região nobre do município, nas costas da Avenida Caramuru, acima da Fiuza. Se o problema se resumisse ao gado, ainda assim seria um problemão. Afinal, a área é de preservação permanente. No entanto, se há gado, também há quem os crie. E ali, atrás de várias torres residenciais, se esconde mais uma invasão em Ribeirão Preto. É uma PP, o terreno é o que parece da prefeitura, e essa PP está sendo totalmente desmatada. Eles colocam fogo também, e para construir os barracos eles estão tirando, né? A mata que tem aqui, é uma mata de rio, né? Uma mata ciliar. O tempo todo, pessoas entram e saem da área invadida. Na ocupação, a movimentação é intensa. Nós flagramos lâmpadas acesas em meio aos barracos, o que indicaria ligações clandestinas na rede elétrica. Em meio à mata, a área de preservação passa ao Ribeirão Preto, que segue o curso pela Jerônimo Gonçalves. Muitas vezes eles ficam na cerca do lado de fora, né, abordando quem está dentro do condomínio. Não só do nosso condomínio, os condomínios vizinhos também. E eles ficam abordando as pessoas, chamando, gritando, e passam gritando muito de madrugada. A gente não sabe o que acontece, né? Mas eles muitas vezes passam correndo de madrugada. Os vizinhos alegam que para a construção dos barracos, árvores foram derrubadas e que o crime aumentou bastante na região da Caramuru após a ocupação. No local, muita gente teme a insegurança. Quando compramos aqui, falavam que era um lugar tão bom, tão bonito, e de repente eles foram chegando devagarzinho, um a um, e tá como tá, né? Nós fizemos uma festinha de 2 anos do meu neto e houve esse episódio desagradável, né? Veio mais parentes, amigos, paramos bem na frente do condomínio, não era um lugar afastado nem nada, e eles estouraram o vidro e levaram o estepe do carro. Vandalismo, né? Daqui do alto dá para ter uma noção exata da dimensão do problema. Ali, por exemplo, está a Zona Sul, com seus bairros novos e grandes condomínios. Já do outro lado do município está a Zona Oeste, com bairros tradicionais como Vila Virgínia e Parque Ribeirão Preto. E ali embaixo está o problema. Em plena área de preservação permanente existe uma grande invasão. Um contraste que separa duas realidades. Segundo os moradores, que preferiram não se identificar, no local haveria também intenso tráfico de drogas. Nunca vi, mas eu já ouvi falar. Inclusive, às vezes tem carro que fica parado aqui no escuro, no final da rua de terra, né? Então a gente já viu o carro parado de noite lá, eles chegam, apagam os faróis e ficam um tempo e depois saem. Mas a gente não tem certeza, né? Mas teve um vizinho meu que já falou que fica inclusive um chefe do tráfico lá. Com arma, isso. Com arma de fogo. Até tiro a gente ouve de vez em quando. Outro dia um morador estava saindo a pé para ir até a padaria e foi atacado, daí outros moradores correram, chamou a polícia, esse tipo de coisa. E lembra daqueles animais fotografados na área ocupada, a pouco mais de 100 metros da avenida? Coincidência ou não, o Jornal da Clube já mostrou criações de gado atravessando a Caramuru. Eles estão criando animais de grande porte, cavalo, vaca, bode, e ficam todos soltos. Então eles saem aqui pela rua de terra e no final de semana eles costumam levar os animais para pastar no canteiro central da Caramuru. No caso, eu transporto criança, né? E a pessoa uma hora atravessa de uma vez, você tem que dar uma freada, né? Perigoso machucar a criança, né? A convite do Jornal da Clube, o advogado Renato Buozzi falou sobre o problema envolvendo os animais e garantiu, em caso de acidentes causados pela travessia do gado, a prefeitura é responsável justamente por ser omissa. Quando o município ele não atende à lei municipal, que é de catalogar os proprietários e os animais que são soltos, né, ele assume a responsabilidade quando eu não tenho condição de identificar a pessoa que foi realmente, de fato, a responsável por soltar um animal na rua. O que a senhora gostaria que acontecesse? Sei lá, né, que eles que arrumassem um outro local para eles, que eles saíssem daqui, né? Pra gente ter um pouco mais de sossego, poder aproveitar o que a gente comprou com tanto sacrifício, né? Davi Florim para o Jornal da Clube.
A CPFL disse que aguarda que o poder público solicite a reintegração de posse para, com o apoio da Força Policial, retirar os pontos de ligação clandestina. A Prefeitura e a Polícia Militar não se pronunciaram sobre o assunto. Agora, ao vivo, a nossa repórter Gislene traz mais informações. Gislene. A Fiscalização Geral informou que tem 30 processos de reintegração de posse contra essa área e aguarda o resultado na Justiça. Sobre o assunto, eu converso agora com o advogado José Rubens Hernandes. Doutor, como a Prefeitura deveria atuar nesse assunto? Boa tarde. Boa tarde, Zene. Boa tarde, telespectadores. A Prefeitura provavelmente ela já deve estar atuando nesse caso. Se o terreno for um terreno público, por exemplo, ela vai ingressar, provavelmente, ou já ingressou, com ações de restabelecimento da posse, que é uma medida inicial, judicial, que ela vai buscar para poder restabelecer a posse e tirar essa pessoa, esse invasor de lá. Então, é uma medida normal. Isso pode ser feito por qualquer pessoa ou que seja o titular. Então, no caso, se o imóvel for pertencente à Prefeitura, ela que é a titular. Se for pertencente a um particular, ele que deve ingressar com esse tipo de ação. Se for ao Estado, por exemplo, a Procuradoria Regional do Estado de São Paulo tem competência para isso. Ou se for da União, a Advocacia da União pode fazer isso. Então, alguém tem que tomar alguma providência no sentido de restabelecer a posse do bem ao seu titular. Doutor, enquanto não sai o resultado dessas reintegrações de posse, a Prefeitura deve assumir a responsabilidade sobre as consequências? Então, se ela já tomou alguma providência, se cabia a ela tomar alguma providência, essa questão de responsabilidade ela acaba afastando. Agora, se ela devia ter tomado e não o fez, aí sim ela atrai essa responsabilidade. Mas provavelmente a gente imagina que é bem estruturada a Procuradoria do município, ela deve ter tomado alguma providência sim. Numa área como a da Caramuru, a invasão pode render mais problemas urbanos? Provavelmente sim, pelo que a gente pode vislumbrar, pelo que está acontecendo lá, porque a gente vê gado sendo criado ali, não é uma invasão por comunidades, por pessoas, por sem-teto, por exemplo. Então isso pode trazer uma degradação da área de preservação, pode acabar destruindo ela, o que pode também deflagrar, inclusive, uma participação aí do Ministério Público, porque cabe a ele também a defesa dos bens de interesse público, como no caso os bens coletivos, como é o caso do bem-estar social, do bem-estar ligado à natureza e assim por diante. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre um erro do DAERP que abre margem para desconfiança. É com você, Pucci. Ok, até já.